Então tá bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, tá? Eu estou bastante feliz por estar aqui. Eu acho que essa aqui já é a nossa segunda vez que eu recebi esse convite da JET. Para mim é realmente um grande prazer poder participar desses tipos de bate-papo, poder falar um pouquinho sobre esse mercado digital que é tão fantástico assim. E um assunto que eu gosto bastante, especialmente, é o e-mail marketing. Então, né, quando me convidaram para falar mais uma vez, né, eu falei, ó, por que não a gente não falar sobre e-mail marketing, que é algo que faz uma grande diferença para várias pessoas. Então vamos lá, gente, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Então bora. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre descomplicar o e-mail marketing, né? Muito se fala sobre e-mail marketing, muita gente hoje já usa a estratégia, muita gente já conhece diversas ferramentas que foram criadas para esse tipo de trabalho, né, de marketing digital. Mas ainda, nas aulas que eu ministro aqui na ComSchool, eu ainda vejo que tem muita gente com bastante dúvida sobre e-mail marketing, né? E tem gente que contesta alguns pontos que a gente fala, né? Ou por não saber, ou por não acreditar muito na ferramenta, mas eu acho que o e-mail marketing é uma ferramenta que faz todo sentido para a nossa estratégia, sejamos nós um e-commerce ou não, tá, pessoal? Você consegue adaptar o e-mail marketing para vários setores aí de trabalho. Então tá bom, então vamos lá, esse sou eu, tá? Esse é o Maurício Júnior, tá aí. Então, basicamente, pessoal, eu sou professor aqui na ComSchool de alguns cursos já, professor titular de cursos na modalidade de e-commerce, de marketing digital, de mídias sociais. Sou também professor na pós-graduação da Embi Morumbi, aqui em São Paulo, em 2 módulos, então o módulo de comunicação e comércio eletrônico e também o módulo de planejamento estratégico em redes sociais. Também já dei uma aula como professor convidado no MBA de Varejo Digital em Rondonópolis. Também atualmente sou professor no Senac de Bauru, na pós-graduação também na disciplina de comércio eletrônico. Né? E aí tem então um pé aí no mundo acadêmico. Sou consultor também de e-commerce numa empresa chamada iHouse Web, que também, além de ser uma empresa de consultoria de e-commerce, também é uma agência de marketing digital que oferece aí uma série de serviços, né? Atende uma série de necessidades desses empreendedores, seja na divulgação da marca em redes sociais, com conteúdo, com posts patrocinados, né, conteúdo pago, através de Google, estratégias de SEO, estratégias de e-mail marketing e uma série de outras atividades bem interessantes do mundo do marketing digital. Tem lá um histórico em publicidade, eu sou publicitário por formação, fiz uma especialização uma pós-graduação em marketing digital e trabalhei em algumas empresas, aí, entre elas Pizza Hut, Camicado, Clube Espéria e na ComSchool também trabalhei. No começo, na minha carreira na ComSchool, trabalhei lá atrás como analista de marketing digital. Então eu fazia muito e-mail marketing também, né? Trabalhava com essa ideia do e-mail marketing. Então vamos lá, quando a gente fala... para falar antes de falar de e-mail marketing, é necessário você entender que o consumidor, ele tem lá aquilo que a gente conhece como a jornada de compra, ou a jornada do consumidor. Né? E esse processo de compras online tem alguns ciclos. E existem vários modelos, né, tradicionais do ciclo da jornada do consumidor, mas a gente pode adotar esse como um deles, por exemplo. Então tem lá um primeiro momento, que é o momento da atenção, do desejo, da busca, da decisão e, por fim, a compra. Então, eu posso entender que o meu consumidor, ele pode ser uma pessoa em vários pontos dessa jornada do consumidor. E aí eu sempre digo o seguinte, em cada uma dessas fases, eu tenho algumas ferramentas do marketing digital, ferramentas, né, específicas ou comuns a várias dessas etapas. Só que a gente consegue perceber que em quase todas essas etapas, o e-mail marketing se faz presente. Né? Então, aconteceu uma coisa bem interessante comigo uma vez. Né? Tem uma colega de trabalho aqui, né, a Débora, e ela deve estar ouvindo a gente, mas ela sempre me incentivou a praticar uma atividade esportiva. E ela falava, Maurício, olha, vai andar de patins. Né? Eu falo, não vou andar de patins não é para mim, não funciona, sabe, não é uma atividade legal, eu sou um sedentário de carteirinha. E aí ela, não, vai andar de patins. E certo dia ela me encaminhou um e-mail marketing
eu nem lembro qual que era a marca, viu, gente? Mas ela me encaminhou um e-mail marketing. E nesse e-mail marketing ela falou assim, olha, eu vou te mandar um e-mail que eu recebi que é bem legal e te ensina quais os benefícios do patins para a sua saúde. Aí eu, meio descrente, falei, tá bom, manda esse e-mail. E aí eu recebi essa informação. E eu vi lá realmente que o e-mail marketing, ele traz uma série de benefícios para a saúde, e ele é uma atividade bacana, né? Que além de você se divertir, você cuida do corpo, é uma coisa bem legal. E o que me chamou a atenção, e a gente vem para esse ciclo, nessa primeira etapa, de fato, foi realmente o e-mail marketing, né? Pode parecer uma história, né, gente, para ilustrar, mas de fato não, aconteceu realmente comigo esse processo. E aí eu falei, pô, legal, então patins é uma coisa que é para mim, né? Então acho que vale a pena, eu vou atrás. E aí parti para a etapa do desejo. E obviamente que de maneira inconsciente. Mas parti para a etapa do desejo, onde eu queria realmente comprar um patins e sair daquela minha vida do sedentarismo. E aí eu comecei a me inscrever em alguns outros canais, alguns outros lugares que também falavam sobre a prática do patins. E aí eu fui, né, atrás de mais informações. Aí eu fui para a busca, fui para as redes sociais, né, fui para o próprio Google, alguns sites de comparação de preço, eu já comecei a buscar alguns tipos de preço, e aí eu cheguei numa etapa onde eu já sabia exatamente aquilo que eu queria. Então eu queria um patins Traxart, modelo XPTO, né, com rodinha de ABEC 7, rolamento ABEC 7, roda de 87 milímetros, e uma série de informações importantes. Então eu queria realmente aquilo. E aí eu sabia, no momento da compra, qual que era o meu produto e qual que era o preço médio que eu ia pagar por aquilo. Agora, o que realmente me fez, de fato, fazer a compra, né, finalizar aquela compra, foi um e-mail que eu recebi, se eu não me engano, do Submarino, na época, de uma oferta imperdível de Black Friday. Então, olha, Maurício, tá vendo sabe esse produto que você tanto quer? Então, na Black Friday vai estar com desconto especial. Nem lembro, pessoal, quando foi isso, mas eu lembro que foi dessa forma o processo todo comigo. Então, claro, comecei aqui no momento da atenção, depois cheguei no funil, que é realmente na compra. O que eu sempre digo é o seguinte, é importante que eu entenda o meu consumidor, né? E se eu não entender o consumidor, a minha estratégia pode não dar certo. Né? O que significa, nesse caso, entender o consumidor? Significa descobrir ou identificar em qual etapa do processo de compras ele está. Porque se o meu consumidor está aqui na etapa inicial, né, no processo de atenção, ele tem uma necessidade e uma expectativa diferentes com a marca. Né? Então, não vai fazer sentido, nesse caso, eu mandar, por exemplo, para ele um e-mail marketing vendendo um produto com um desconto imperdível de 20% até hoje. Não vai fazer sentido. Por quê? Porque esse cara que está nessa fase da atenção, ele está, primeiro, buscando informações. Né? Ele quer saber como é que funciona aquele seu produto ou serviço que você tem para vender. E mais do que isso, ele quer saber se aquele produto que você tem representa uma solução para o problema dele. Né? Então é aí que eu preciso entender. Então, se eu mando um e-mail marketing errado, no timing errado, no momento errado, eu não entendendo esse processo, digo que a ferramenta não funciona. Né? E injustamente, de fato, porque e-mail marketing é um grande gerador de resultados. Agora, se eu tiver que conceituar, então, Maurício, o que é e-mail marketing? Né? Então, e-mail marketing posso traduzi-lo como um conjunto onde eu vou unir informações de marketing, né, meu database marketing, com ações de marketing direto. Isso aí vai trazer para mim o meu e-mail marketing, né, dentre outras ferramentas. E meu e-mail marketing, ele tem algumas premissas. A primeira delas é que ele precisa ser específico. Né? Então, tem lá um relacionamento personalizado com cada cliente. Depois, ele tem que ser um e-mail, né, uma comunicação que seja relevante, de fato, para o público-alvo e, no fim, na hora certa e horário certo. Né? Tem lá, obviamente, muita gente me pergunta, Maurício, qual que é o melhor horário, qual que é a melhor frequência para enviar e-mails? Pessoal, o melhor horário e melhor frequência para você enviar e-mails é aquele que o seu público-alvo aceita. Claro que não é de bom tom você exagerar na comunicação. Existem algumas marcas hoje que chegam a enviar 5 disparos de e-mail por dia. Né? Isso acontece muito, viu, gente? Tem marca que manda 5 e-mails por dia. Tem marca que manda um e-mail às 2 da manhã. E aí, às vezes, isso não faz muito sentido.
Não sei vocês, mas eu, por exemplo, sou aquela pessoa que, ao dormir, não desliga o celular. Né? Por quê? Porque eu tenho medo, porque, vai que alguém precisa de mim, vai que alguém me liga, né? Não sei. Pode ser uma paranoia, talvez, não sei. Mas, né, muita gente não desliga o celular. E você, quando recebe um e-mail, seu celular apita, acende, te incomoda, você acorda achando que é algo sério. E quando vai checar a notificação, é lá uma empresa te vendendo um produto que não faz sentido para o seu, né, pro seu momento. Certo? Então, muito cuidado quanto a isso, pessoal. E aí, ok, Maurício está falando que e-mail funciona, né, que e-mail dá certo, mas ainda tenho minhas dúvidas e eu odeio e-mail marketing. Certo? Pessoal, né, imagino que né, do lado de lá tem gente, aí do lado de vocês, tem gente que odeia e-mail marketing. Eu sou aquela pessoa que que enxerga o e-mail marketing de uma forma, não sei, de uma forma confusa. Por quê? Porque em alguns momentos eu também odeio e-mail marketing. Né? E em outros momentos eu sou aquele cara que é o defensor da ferramenta. Quando que eu odeio? Eu odeio quando justamente eu recebo esse e-mail às 2 da manhã dizendo para eu comprar aquele livro que, sabe, não faz o menor sentido para mim. Né? Nem pedi para receber aquele e-mail. Agora, eu sou o cara que gosta bastante do e-mail marketing, que defende a estratégia, quando eu estou do lado de cada balcão, e aí eu sou um comunicador. Né? Eu sou um gestor da comunicação e uma pessoa que vai passar essa informação, ou vai vender um produto ou serviço, ou uma ideia através da ferramenta. Maurício, tá bom, o e-mail marketing, né, eu odeio e-mail marketing e e-mail marketing morreu. Morreu nada, né, gente? Muita gente fala, e-mail marketing morreu, hoje as pessoas não usam mais e-mail, hoje você usa o Messenger, né, do Facebook, hoje você usa o Skype, usa várias outras formas de comunicação e e-mail marketing, portanto, morreu. Na verdade, não, né, pessoal, na verdade, ainda não. O e-mail marketing, ele tem sido mal interpretado por muita gente. Ainda não morreu. E olha que interessante, tem alguns números, né, bacanas aqui. A gente percebe que o e-mail marketing em alguns momentos, ele chega a ter a melhor taxa de conversão no e-commerce, gerando em média ali, 2,5% de conversão. Se a gente for parar para analisar uma média de mercado do e-commerce, ela vai de 0,5% a 1,5%, né, no e-commerce nacional. Então, o e-mail marketing consegue ter uma taxa de conversão melhor do que a média que a gente tem no e-commerce brasileiro. Ele é um bom canal também para geração de tráfego. E aí ele consegue gerar, né, 9,3% do tráfego que eu tenho na minha página ante 8,6% de tráfego gerado via redes sociais. Então, de novo, né, calma lá, ele não morreu, é uma estratégia é uma ferramenta que ainda precisa ser melhor interpretada. Aí você fala, Maurício, ok, então, e-mail marketing, ele tem uma taxa de conversão muito boa, ele é melhor do que as redes sociais para gerar tráfego, então eu posso usar só e-mail marketing e abandonar as redes sociais? Não, né, pessoal? De repente de repente não. O ideal é que você faça uma comunicação integrada, né, que você use os diversos canais ou as diversas ferramentas disponíveis a favor do seu negócio, certo? Não pode anular, uma coisa não anula a outra, isso é um fato, né, um fato bem claro. Então funciona, gente. O e-mail marketing ainda não morreu. Ainda tem fôlego, né? Dá para queimar muita linha por aí. Agora, tem algumas coisas interessantes. Alguns pontos que a gente precisa observar no momento de pensar a estratégia. E um desses pontos é o conceito do marketing de permissão, que, óbvio, não se restringe apenas à ideia do opt-in do e-mail marketing. É muito mais amplo, muito mais aprofundado. Mas dentro do marketing de permissão, eu também tenho a ideia do opt-in. E aí, tanto a Capen quanto a Bend, o que são, né? O que é Capen e o que é a Bend? Capen é o código de autorregulamentação da prática do e-mail marketing. Né? Tem um código lá em PDF, então capen.org.br, você consegue baixar um manual de boas práticas do e-mail marketing. E a Bend é a Associação Brasileira de Marketing Direto. Na Bend você consegue também várias informações interessantes sobre as boas práticas, de fato, do e-mail marketing. Tanto a Bend quanto a Capen determinam que eu preciso ter aquilo que a gente conhece como opt-in. O que é um opt-in? Né? Isso significa a permissão do meu usuário, ou seja, é o meu usuário que fala, Maurício, ok, pode mandar, né, um e-mail para mim que eu quero receber essa comunicação aí da sua empresa, certo? E óbvio, dentro do opt-in existem alguns desdobramentos e um deles é aquilo que a gente chama como double opt-in. Né? Então o que é? Basicamente é o seguinte, você
coloca lá, você escreve, né? Então, você dá aquele check naquela caixinha. Fala, olha, aceito receber ofertas da empresa do maurici.com.br, né? Por e-mail. Então, o usuário dá um check, aí o sistema, ou o nosso site, ou o nosso e-commerce, mostra uma mensagem para esse usuário dizendo assim, opa, muito obrigado por se cadastrar. Então, só falta um passo. Entra lá no seu e-mail e clique no link de confirmação. Então, esse é o que a gente conhece lá como Double Opt-in. Tem uma série de formas de opt-in. Agora, também, tanto a Kaplan quanto a Bend determinam que a gente precisa oferecer nas peças, né, de e-mail marketing que a gente envia para o público-alvo a opção de opt-out, ou seja, a opção de descadastro. Então, naquela velha história, né, não quero mais receber e-mails lá do maurici.com.br, clique aqui para sair da base, clique aqui para sair da lista. E eu imagino, gente, que aí deve ter muita gente também que pensa e que deve estar pensando agora, pô, Maurício, mas isso nunca funciona. Sempre que eu me inscrevo, sempre que eu clico, na verdade, né, sempre que eu clico para sair daquela base, aquilo não resolve, eu continuo recebendo e-mails, continuo... Pessoal, na verdade, a estratégia foi feita para funcionar, né? Então, óbvio, existe uma possibilidade de fazer aquilo que a gente conhece como benchmark. É um estudo de mercado, buscar referências no mercado. E aí, esse benchmark, a gente vai adotar as melhores práticas dos melhores players, concorrentes ou não, e replicar na nossa estratégia. Então, se a gente percebe, por exemplo, que tem um player que usa aquela ação de não tirar o nosso e-mail da base, pô, é um termômetro, eu posso ver o que está acontecendo e vou determinar o seguinte, o dia que eu começar a fazer as minhas estratégias de e-mail marketing, eu vou trabalhar da forma certa, né, de maneira séria. Eu vou tirar esse cara da base quando ele pedir. Alguns softwares, né, algumas plataformas de disparo de e-mail já permitem esse controle automático. Então, quando o meu cliente ele clica lá, quero sair da base, não quero mais receber informações lá do maurici.com.br, a plataforma de e-mail já tira automaticamente da base, e aí mesmo que eu faça um disparo para a base inteira da próxima vez, a plataforma já exclui automaticamente esse usuário. Então é bacana, isso é algo que funciona muito. Na contrapartida, eu tenho, obviamente, aí algumas outras plataformas de mercado que não fazem isso. E elas se limitam a simplesmente mandar para mim uma mensagem, dizendo assim, Maurício, o seu cliente pediu para sair da base, tira ele daí. Né? Então eu preciso pensar isso de uma forma muito séria, tá, pessoal? A história do marketing de permissão. Bom, existem várias ferramentas, várias fontes, né? Muita gente falando de e-mail marketing, inclusive muitas plataformas também falando sobre o assunto. E uma delas é a própria Virtual Target, que traz para a gente diversas informações interessantes, diversos estudos muito bacanas sobre a prática do e-mail. E tem um que eu sempre... Então, só recapitulando, tá, pessoal? Eu começo no ciclo de uma campanha de e-mail marketing aqui em planejamento, certo? Bom, então, na parte de planejamento, eu preciso eu preciso responder algumas perguntas. E a primeira delas é o seguinte, o que eu vou falar? Né? Então, o e-mail marketing tem que responder alguns objetivos. Então, primeiro, eu vou falar sobre uma promoção, sobre uma novidade da minha loja, eu vou mandar um e-mail para falar parabéns para o meu usuário, né? Ou falar Feliz Dia das Mães, enfim. Preciso definir, obviamente, qual vai ser a minha linguagem de comunicação. Outra pergunta importante para responder é a pergunta de com quem que eu vou falar. E esse com quem que eu vou falar consegue determinar qual vai ser o meu tom de voz. Então, se eu falo, por exemplo, com homens de 60 a 70 anos de classe social A, provavelmente estou falando, né, com um senhor, e aí a linguagem que eu vou, provavelmente não, né, com certeza estou falando com um senhor, e a linguagem que eu vou precisar adotar é uma linguagem adequada. Eu não posso falar, opa, beleza? Né, não posso dizer, por exemplo, fala, Maurici, né, eu vou adotar uma linguagem um pouco mais formal. Então, prezado senhor Maurici. Claro, gente, guardadas as ressalvas. Imagina que você tenha lá uma linha de surf para pessoas de terceira idade. Não sei, estou viajando muito no exemplo aqui, mas pode ser. Imagina que você tenha lá uma linha de produtos de surf para idosos. Claro que você não vai adotar uma linguagem extremamente formal com esse tipo de público. Mas se você está falando, por exemplo, de pessoa de 60 a 70 anos, você está falando de classe social A, você está falando com um médico, com um advogado, com um empresário, né, que já está acostumado com um tratamento diferente.
E isso também traz para a gente a ideia do oposto. Então, se eu vou vender, por exemplo, produtos de skate, eu não posso mandar uma comunicação para o meu usuário dizendo assim, olha, prezado senhor Maurici. Não, não vai dar. Porque não é o estilo, né, do meu público-alvo. Esse não é, de fato, o estilo do meu público-alvo. Então, é importante pensar, né, com o seu público-alvo, com quem você vai falar e como você vai falar. Bom, respondendo essas perguntas que eu tenho lá no planejamento, bom, e outro ponto que a gente precisa pensar no momento de planejamento, é uma pergunta que eu sempre faço, é a seguinte, para quê? Ou seja, por que eu vou fazer uma campanha de e-mail marketing? Será que realmente é necessário? Né? Será que eu estou fazendo e-mail marketing só porque o meu concorrente faz? Ou só porque o meu diretor pede? Ou só porque o meu sócio pediu? Ou, não sei. Então, assim, às vezes, a estratégia do e-mail marketing, ou usar a ferramenta, é algo que para o seu público-alvo não traz o resultado que você esperava. Porque, primeiro, o público-alvo talvez não tenha essa afinidade, ou porque você não está usando com o objetivo certo. E, de novo, você vai ficar frustrado com os resultados. Então, muito cuidado, tá, pessoal? É importante pensar nesse ponto aí. Legal. Saindo do planejamento, eu preciso pensar na ideia do template otimizado. Eu tenho aqui também um exemplo de template otimizado e mostro para vocês. Mas o que é isso? Basicamente, o template otimizado significa que a sua peça de e-mail marketing tem que ser produzida em HTML. E aí, HTML, a gente tem lá uma linguagem de programação. Maurici, mas eu não sei programar. Eu não conheço HTML. Como é que eu faço? Eu não vou conseguir criar um e-mail marketing? Consegue, pessoal. Hoje existem várias ferramentas interessantes que permitem que eu crie aquela minha campanha, ou aquela minha peça de e-mail marketing e dispare aquela campanha para minha base sem entender nada de HTML. E o resultado final, obviamente, é um HTML com um template otimizado. O que vai entender é que é necessário você ter um template otimizado para o seu e-mail marketing. Ok, pensando nisso, então essa etapa concluída, eu posso partir para base de contatos. E aí você tem que pensar de forma bastante estratégica. Mais umas perguntas. Então, a primeira, quantas pessoas tem na sua base? Qualidade, pode ser um clichê falar isso, mas qualidade é algo mais importante do que a quantidade. E existem algumas pessoas com quem eu converso que falam, Maurici, eu só tenho 200 pessoas na base. Tudo bem, você tem 200 pessoas na base e 10% convertem, por exemplo, bom, então você tem 20 pessoas que compram o seu produto. É melhor você ter 200 e-mails na sua base com 10% de conversão do que ter 20 mil e-mails na sua base com um resultado ínfimo de conversão, de engajamento. Então é importante realmente você entender a qualidade da base. E como é que você cria uma base de qualidade? De várias formas, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas uma delas não é comprar e-mails. Tá, pessoal, também eu tenho, para mim que vocês já devem ter ouvido bastante isso, mas existem várias possibilidades de comprar e-mails. Eu posso comprar um CD lá na Santa Ifigênia, posso fazer download de uma base de e-mails pela internet, pagando barato por isso. Não faz sentido, tá? Eu não recomendo, isso é um perigo para a nossa reputação, para a gente conseguir entregar a mensagem otimizada na caixa de entrada do usuário. Então, muito cuidado quanto a isso. Bom, a próxima etapa é eu pensar na história da segmentação. E aí, quando eu falo de segmentação, esse talvez é o fator principal, talvez a ideia central do sucesso da minha campanha. Eu costumo dizer que não faz sentido. Você tem lá, por exemplo, uma loja de esportes. Então, eu trabalho na minha loja de esportes, eu trabalho com produtos de futebol, natação e, sei lá, escalada, montanhismo. Não adianta eu, por exemplo, criar uma peça de e-mail marketing que ofereça os 3 assuntos e enviar tudo para a minha base pensando que eu vou falar com todo mundo. O ideal é que eu segmente. E aí eu pego daquela minha base com 100 mil nomes, eu pego aqueles 50 mil nomes que gostam de futebol, e crio uma peça que fala só sobre futebol para mandar para essas pessoas. Pego aqueles 40 mil nomes que gostam de bicicleta, e mando, e assim por diante. Pego aqueles 15 nomes que gostam de bocha, e aí eu desenvolvo uma peça
que venda bot, é uma peça exclusiva que faça isso, que ofereça esse tipo de produto para aquela segmentação. Tá, pessoal? Segmentação é um dos fatores de sucesso de e-mail marketing, né? Repito. Agora, existem várias maneiras de segmentar a base. Uma delas é segmentação por região. Então, eu vou enviar só para quem é de São Paulo, ou só para quem é do Rio de Janeiro, só para quem é do Espírito Santo. Eu posso segmentar por faixa etária, posso segmentar por sexo, por classe social, por profissão. E eu posso segmentar também pelo comportamento do consumidor. Né? Então, eu vendo, sei lá, eu vendo produtos de skate. E eu posso entender o seguinte, olha, aquele usuário que entrou na minha loja e comprou um jogo de rodas, e eu sei que ele pratica downhill, e aquela roda é específica para a modalidade de downhill, eu sei que aquelas rodas duram, sei lá, 4 meses, né, por exemplo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso entrar na minha plataforma, exportar uma base daqueles usuários que compraram a roda de downhill 3 meses atrás, eu começo uma ação onde eu vou mandar para esse cara um lembrete, dizendo, opa, beleza, olha, sua rodinha de downhill deve estar chegando no fim, né? Pô, que tal comprar aqui o seu novo jogo? Tá aqui um desconto especial, uma condição bacana, ó, não perde prazo, hein? Você vai ficar na mão. Enfim, eu posso criar esse tipo de relacionamento. E o meu e-mail marketing, ele vai ser mais inteligente, né? Como? Usando a segmentação, o que faz todo sentido, ok? Outro ponto bastante importante é quando a gente pensa na etapa do envio. E aí o envio no envio, eu preciso pensar na plataforma certa. Né? Existem várias plataformas bacanas hoje disponíveis, né? Não sei se não cabe agora a gente entrar em plataforma, mas eu sei que existem várias disponíveis hoje no mercado e várias que são muito idôneas, por sinal. E algumas um pouco mais baratas que outras, algumas que oferecem um pouco mais de recursos do que outras, mas ainda assim plataformas muito boas para envio. O que eu preciso entender é, essa plataforma realmente foi feita para disparar e-mail marketing? Na Espéria, por exemplo, a gente tinha um novo site que era disruptivo, era um site moderno, né, um site com uma qualidade visual fantástica, e na época o site foi concebido com uma ferramenta que também enviava e-mails em massa. Ou seja, ele não era uma plataforma de disparo de e-mail, não era uma plataforma de e-mail, mas também enviava e-mails em massa. É necessário dizer que as estratégias não davam muito certo, aquela ferramenta não foi feita para aquilo. Né? Então eu preciso entender, a ferramenta que eu vou usar, né, é uma plataforma de e-mail? Né? Se sim, ok, perfeito. Aí eu preciso entender que, independentemente da plataforma de e-mails que eu vou utilizar, é necessário você mensurar resultados. Né? Porque, afinal de contas, se você não mensurar, não souber se a sua estratégia está trazendo frutos, não vai servir de nada, é simplesmente um gasto de dinheiro e um gasto desnecessário, por sinal. Na mensuração eu posso pensar em alguns pontos, né, em algumas métricas, definir algumas métricas. A primeira delas pode ser ali a taxa de visualização, então a taxa de abertura do e-mail marketing. Seguida da taxa de clique, né, e por fim a taxa de conversão. Certo? Não adianta nada eu ter uma boa taxa de abertura sem ter uma taxa de clique. Legal. Na mesma linha, não adianta nada eu ter uma boa taxa de abertura, ter uma boa taxa de clique, mas não ter uma conversão. Né? Então, para cada um desses fatores, existem algumas recomendações específicas para tudo isso. Agora, só falando sobre um ponto importante, que é a história do template otimizado. E aí, o que a gente precisa evitar? O Oba é um hortifruti, muito bom, por sinal, eu gosto bastante, tem uma variedade incrível de produtos lá, produtos importados, enfim, fazendo aqui já uma propaganda legal para o Oba. Enfim, o Oba tem uma linha de comunicação que eu particularmente acho bem legal, esse e-mail já não é recente, já é um e-mail antigo, mas eu deixei esse e-mail para mostrar para vocês ou qual a forma de comunicação que eles adotam. Então, eles produzem um e-mail baseado apenas em imagens. É só isso, é imagens, ou seja, não tem texto puro em HTML. Como é que você sabe isso? Bom, quando você recebe um e-mail, é simples para descobrir, né? É só tentar selecionar um texto e se você não conseguir selecionar, se ao clicar, né, e tentar selecionar, você arrasta um pedacinho de uma figura, isso não é um texto puro. Okay? Então, esse que a gente vê aí do Oba,
a linha de criação tá legal, eu achei que tá muito bonito, tá falando de uma forma interessante, mas ele não é um e-mail marketing feito com texto. Por que isso é ruim, pessoal? Tem alguns pontos que podem prejudicar a nossa estratégia, e um deles é esse aqui, ó. Então, muita gente deve usar o Outlook, e não é só o Outlook que faz isso, mas o próprio Outlook, o Hotmail, né? Várias ferramentas hoje bloqueiam por padrão as imagens. E aí você, quando constrói um e-mail marketing baseado só em imagens, a sua mensagem chega na caixa do usuário dessa forma, que a gente está vendo aqui. O que vai acontecer? Vai acontecer que o seu usuário vai precisar clicar, né, clique aqui para baixar imagens. Olha se o meu usuário vai clicar, isso aí é só um clique. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, será que o seu usuário de fato vai clicar ali? Não sei, né? Existem alguns fatores que podem fazer com que ele clique, talvez a reputação da marca, mas via de regra é difícil que aquele cara de fato clique para ver o que tem ali. Tudo bem, pessoal? Então é importante que você, na estratégia de e-mail marketing, pense em fazer uma peça que seja híbrida, que mescle ali texto com imagens. Por quê? Porque o texto, quando é um texto puro em HTML, esse texto ele vem aberto, ele não vem bloqueado. E aí, se o texto for interessante o suficiente para o seu usuário, ele vai clicar lá, né? Uma chance maior de clicar para exibir as imagens abaixo, aí ele vai ver a sua peça como um todo. Tá? Então, é necessário você pensar nesse tipo de estratégia. Então, a gente falou lá sobre o Outlook, esse aqui, por exemplo, é uma tela do Hotmail que mostra o e-mail bloqueado. Tudo bem? Bom, sobre as métricas, a gente falou lá, né? Uma coisa depende de outra. Eu preciso definir isso de maneira muito clara. E começando aqui, então, pela visualização. Existem alguns fatores que me permitem uma maior taxa de abertura daquele meu e-mail, né? Uma taxa de visualização. Dentre eles, acho que o fator principal é talvez o assunto do e-mail. Então, quanto melhor o assunto do e-mail marketing, melhor ou maior é a sua chance do seu usuário abrir aquela campanha, né? Abrir aquela mensagem que ele recebeu. Só que, claro, para que aquela mensagem chegue na caixa de entrada do seu usuário, você precisa pensar, obviamente, na ferramenta que você vai utilizar para o disparo, né? Porque ele não vai abrir algo que ele não recebeu. E uma outra coisa importante é a reputação da marca, né? Então, se você tiver uma combinação legal desses três fatores, a chance do seu usuário clicar e abrir a peça é maior, ok? No MailChimp, a gente tem lá, aqui tem um link, pessoal, que eu sempre disponibilizo, depois eu posso deixar com vocês também. No MailChimp tem também uma seção. O que é o MailChimp? Só voltando um passo. O MailChimp é uma ferramenta também do mercado que foi desenvolvida especialmente para a criação e o disparo de e-mail marketing. Né? Então, dentro do MailChimp, eu consigo, mesmo sem entender nada de HTML, eu consigo produzir uma peça em HTML que é otimizada e, por sinal, é responsiva. Então, ela aparece de uma forma no desktop e aparece de uma forma otimizada também no celular do meu usuário, lá no smartphone. Né? Então, isso faz uma grande diferença. Tá? O MailChimp é, como a Virtual Target, uma ferramenta de disparo e também produz vários estudos muito interessantes. E aí nesse link depois vocês conseguem acesso, vocês conseguem visualizar lá uma tabela bacana que mostra uma comparação das taxas médias de abertura por indústria, tá bom? Nos últimos anos. É bem bacana. Bom, falando ainda de assunto, né? Como é que o assunto a gente percebeu que é um grande impulsionador da abertura do meu e-mail marketing. Né? E aí tem algumas questões interessantes. Como é que eu posso fazer um bom assunto de e-mail? Então, primeiro, né, personalizando. Você pode personalizar a mensagem, dizendo assim, oi Maurício, né, você já leu o artigo do Matheus Tavares? Oi Maurício, temos aqui uma surpresa para você. Então, colocar o nome do usuário no assunto do e-mail pode fazer uma grande diferença que, né, vocês não têm tamanho, né, noção da força que isso traz. Em neuromarketing, pessoal, né, o que é o neuromarketing? Então, é a neurociência aplicada ao marketing. Então, como é que a gente pode atingir o consumidor no momento em que ele está desarmado, né, no subconsciente dele. Então, o neuromarketing é uma ciência bem bacana. E ele traz várias premissas, e uma delas é
essa questão de ligação, né, ou de conexão com o usuário. A gente consegue criar essa conexão de várias formas e uma delas é dizer o nome do usuário. Tudo bem? Outra forma bem curiosa que o neuromarketing mostra é você usar a palavra você. Né? Então, você usar a palavra você não só no assunto do e-mail, mas principalmente no corpo do e-mail, pode criar uma conexão bastante forte entre a marca e o usuário. Obviamente, também levando em consideração que eu preciso entender quem é meu público-alvo. Então, se eu falo de novo lá com aqueles médicos, advogados de 60 a 70 anos, eu não posso usar o termo você. Mas, em via de regra, né, de forma geral, o você tem uma força muito grande no neuromarketing. Então, é importante pensar nisso. Outra coisa legal é você criar dicas, né, criar dicas e soluções. Então, ali, 5 dicas para aumentar fãs do Facebook, né, ou 5 ideias práticas para você, não sei, viajar, enfim. Então, pensa na sua marca. O que é a sua loja? O que você oferece para o seu usuário? Ah, Maurício, eu sou uma loja de cabides. Né? Eu sou uma loja de organização do lar. Ok, perfeito. Então, 5 dicas para organizar o guarda-roupa. Né? Por exemplo, por que não? Outra, trazer uma solução prática. Então, maximize a visibilidade do seu conteúdo no Instagram, por exemplo. Olha, nós temos uma nova coleção, acho que você vai adorar. Então, talvez criar esse teaser, né, mostrando para o usuário que, putz, legal se ele clicar para abrir. Então, faz uma diferença. Outra coisa legal, né? Então, oi fulano, oi Débora, você recebeu lá uma mensagem da Marta Fernandes. Então, colocar alguns nomes que chamem a atenção. Ou então, diversificar. E aí, como é que você pode diversificar? Por exemplo, não sei, vamos chutar aqui, olha. 5 ideias de empreendedorismo com Walter White. Olha que legal. Então, quem conhece o Walter White lá do Breaking Bad, puxa, isso aí vai trazer um apelo muito grande para o público-alvo. Né? Ainda mais se o público-alvo tiver esse tipo de aderência. Então, faz uma grande diferença. Vale a pena realmente pensar em como que a gente vai desenvolver esse tipo de conteúdo, tá, pessoal? Para estimular a taxa de abertura ou taxa de visualização. Bom, outra coisa legal, né, é o que a gente precisa pensar para melhorar a taxa de cliques no nosso e-mail marketing. Então, eu tenho algumas questões interessantes. Primeiro, a minha peça tem que ser atraente o suficiente para o meu usuário. Ok? Se eu for usar imagens, equilibrando, obviamente, o conteúdo entre texto puro e imagens, aquelas fotos têm que ser imagens atraentes. Né? Isso é importante, eu preciso trabalhar com boas imagens. Outra coisa é que é necessário falar a língua do meu público-alvo, como a gente já vem conversando, né, no longo desse nosso bate-papo. E, por último, trabalhar bem aquilo que a gente chama de CTA, né, o Call to Action, que é a chamada para a ação. O Call to Action pode ter vários formatos. Né, então, pode ter um formato de inbox, né, e aí não perca, tem lá uma imagem, um desconto atraente, ou alguns botões, por exemplo. Então, comprar, compre, conheça, comprar agora, preciso, saiba mais, veja, né? Enfim, não tem a fórmula pronta. Né? Vale a pena você testar, de novo, de acordo com o seu público-alvo e colocar uma chamada para ação. Porque caso contrário, o seu usuário vai receber aquela peça de e-mail e falar, tá, legal, e aí? Né? Não vai fazer nada. Eu preciso, não somente que o meu usuário abra o e-mail, mas que ele clique. E clicando, eu preciso que ele compre, certo, pessoal? Então, eu preciso estimular a taxa de clique de várias maneiras possíveis. Certo? A minha métrica, eu preciso pensar na minha conversão. Qual que é o meu objetivo principal? Eu quero vender mais? Né? Então, eu quero conseguir mais leads? Eu quero focar no retorno sobre o meu investimento ali do e-mail? Então, eu preciso definir, de fato, qual que é o meu objetivo. Já dizia lá a Alice no País das Maravilhas, né? A Alice estava perdida na floresta quando ela encontrou o coelho e falou, coelho não, desculpa, o gato, encontrou o gato de Cheshire. Ele falou, gato, me ajuda, para onde que eu vou? E o gato perguntou, para onde você quer ir? Ela, não sei. Então, né, a clássica frase, então ele disse, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu não defino qual que é o objetivo da minha campanha de e-mail marketing, é simplesmente fazer um disparo de e-mail porque, né, não sei. Ok? Então, eu preciso, de fato, definir claramente o meu objetivo. A gente falou sobre marketing de permissão. E esse marketing de permissão precisa ser cultivado de várias formas interessantes.
Então, primeiro, como a gente já falou, mensagens pertinentes. Né? Se você não gosta de música clássica, música erudita, não faz sentido eu te mandar um e-mail marketing falando sobre as curiosidades do violino Stradivarius. Né? Para você que não tem a menor relevância. Mensagens personalizadas. Então, oi Maurici, oi né, Maria. Mensagens segmentadas, como a gente viu, na hora certa e com a frequência certa, novamente entendendo o público-alvo e vendo qual que é a aceitação dessa pessoa. Posso fazer teste, posso começar a fazer um teste. Então, eu vou enviar essa semana na segunda-feira às 9 horas da manhã. Na semana que vem, eu vou enviar na segunda-feira às 3 da tarde. E aí você vai colocando, vai planilhando os resultados. Vai chegar um momento em que você vai descobrir qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário e qual a melhor frequência para você conversar com o seu público-alvo. Outra coisa importante, a gente falou lá, né? Não criar uma peça baseada só em imagens. E existe lá uma recomendação de várias fontes, que traz para a gente a ideia de pensar no e-mail num equilíbrio de 60-40. O que significa isso? Significa 60% de texto puro em HTML e 40% de imagens, ok? Bom, aí tem algumas questões interessantes de pessoas que falaram sobre a estratégia, sobre a ferramenta e-mail marketing. Tem a pessoa que disse o seguinte: eu gostaria que me mandassem e-mails periodicamente para que eu tire todas as minhas dúvidas e encarnações sobre a saúde do meu filho, bem como de outros serviços oferecidos pela empresa. Então, para aquela mãe de primeira viagem, Pampers faz isso muito bem, né? Tem uma outra, acho que é Central do Bebê, ou Baby Center, se eu não me engano. Também faz isso muito bem. O que eles fazem? Eles acompanham aquela mãe recém-nascida, enviando peças relevantes. Então, olha mamãe, o seu filho, né, que está com 1 semana de vida, olha que bacana, ó, né, ele está dessa forma, sente isso, você precisa tratar dessa maneira. E você pode ensinar a mãe que, por exemplo, é importante fazer a higienização da gengiva do bebê. Né? E aí, no fim de tudo isso, depois de ensinar aquela mãe, você pode oferecer a escovinha específica lá, a escovinha de dedo, enfim, que é específica para essa finalidade, que é a da higienização da gengiva do bebê. Então, percebe que o e-mail marketing, ele assume um contorno diferente, né? Um sentido diferente. Ele deixa de ser um catálogo online, pura e simplesmente feito para vender, né? E passa a assumir uma ferramenta onde eu consigo criar um engajamento e um relacionamento, entregando de fato aquilo que pode fazer uma diferença para o meu público-alvo. Eu sempre defendo a ideia de que é importante a gente pensar na nossa marca, sim, vender, nós funcionamos para isso. Mas uma questão bastante interessante é aquilo que a gente conhece como brand awareness, ou o conhecimento, ou o reconhecimento da marca perante o público-alvo. Ou seja, consolidar a minha marca na mente do público-alvo. Tá? Isso faz uma grande diferença. Posso enviar um e-mail para falar parabéns, para falar Feliz Dia das Mães, para falar Feliz Ano Novo. Muitas marcas fazem isso. Vale ressaltar, por exemplo, o Submarino, que faz isso de uma forma muito interessante. Então, Maurici, parabéns, feliz aniversário. Está aqui 20% de desconto para você aproveitar as nossas ofertas exclusivas. Então, está me dando um presente, ao mesmo tempo que ele está estimulando uma taxa de recompra, que pode ser bastante interessante. Ponto Frio também. Ponto Frio manda o e-mail da saudade. Oi, Mauricio, o que aconteceu? Estamos sentindo sua falta. Tá aqui R$20 para você voltar a comprar com a gente e para gastar da forma que você quiser. Tá vendo que legal? Então, é uma reativação de clientes. Isso é, assim, uma estratégia incrível, gente, que não é difícil de fazer. Ok? Bom, temos aí um exemplo interessante de uma peça que reúne alguns conceitos que a gente vem conversando aqui. O primeiro deles é a ideia de mesclar texto e imagem, e o segundo deles é a ideia do conteúdo ou do relacionamento. Então, vendo aqui a peça no detalhe, certo? Então, aqui, ó, thank God It's Friday, nossa agenda do que vestir está recheada de atrações. Então, a ideia é assim, ó, você não sabe o que fazer nesse fim de semana? A gente tá aqui para te dar uma ajuda. Então, olha, vai ter metanol na Trackers, certo? Então, a partir das 22 horas, uma banda vai lá, vai tocar, não sei o quê. Então, vai ter uma balada. Quer ir para balada? Olha que legal. Né? Mas você não tem uma roupa para ir? A gente dá uma sugestão. Você pode ir com esse look, né, que inclusive vem com os acessórios. Você vai estar perfeita para essa balada. Olha que bom.
Agora, o seu estilo não é de ir para balada, você quer uma coisa mais tranquila, né? Não está afim de muita agitação? Vai lá para a Tartuferia São Paulo. E lá na Tartuferia São Paulo, vai comer umas trufas, conhecer um ambiente mais, né, aconchegante, mais tranquilo. E se você também não tiver uma dica, ou, aliás, não tiver uma ideia, a gente te dá essa dica. Vai com esse look, né, e com esses acessórios. O legal é que você pode já clicar aqui mesmo e já ir para o site e já fazer a compra. Olha que bacana, pessoal. Então, de novo, mais um exemplo de comunicação, onde eu integro conteúdo relevante, ao mesmo tempo que eu vendo aquele meu produto ou serviço. Certo? Mas, óbvio, né, eu tenho alguns problemas, como em tudo na vida. E o e-mail marketing precisa ter alguns princípios, e um deles é o princípio da objetividade. Pergunto para vocês, claro que vocês não vão me responder agora, mas pergunto para vocês, dá para entender do que trata essa peça? Muito difícil, pessoal. Eu vou dar 2 segundos para vocês entenderem, interpretarem essa peça e vou tomar uma água. Bom, essa comunicação trata da venda de um software, né, um ERP para gestão de processos de uma igreja. Então, Maurício, mas isso é antigo, né? Não, o cara está usando Netscape já é extinto há anos. Tal. Tudo bem, beleza. Eu acho que o que vale ressaltar aqui é, de fato, a forma que foi construída. E não é difícil você ver por aí muita gente usando essa informação, ou criando conceitos, ou um design muito similar ao que a gente vê aqui. O que eu quero dizer é que a peça precisa mostrar uma mensagem clara. Aqui não dá para entender o que é, a não ser através da dedução. Então eu deduzo, isso é o Maurício falando, tá? Eu deduzo que essa peça fala sobre um ERP para a igreja por conta aqui, ó, do assunto. Então, church, sua igreja é informatizada, aqui, ó, quantidade ilimitada de membros por 599. Então, eu acho que isso é um software para gestão, ok? Muito cuidado. Isso aqui, por exemplo, é um erro, né, pessoal? O CD da Demi Lovato aqui, ó, esse DVD, quanto é que você pagaria? R$ 24,90, R$ 24,50, R$ 28,50, R$ 28,90. Não dá para entender, tá confuso, né? A informação ficou aqui complicada de entender, então muito cuidado. Outra coisa que eu preciso pensar é o seguinte, profissionalização, né, gente? Às vezes você recebe uma peça como essa, você fala, mas como é que foi feito? O cara está usando uma série de fontes diferentes, sem contar que ele está usando Sans, né? Já começa por aí, né? Coisa certa já não vem por aí. Mas eu tenho que tomar cuidado, gente. Esse layout aqui não me transmite uma credibilidade. Se essa era a mensagem que a empresa queria passar, para mim não ficou muito claro. Tá? Não me transmitiu nada de credibilidade. Okay? Então eu preciso profissionalizar a comunicação. Isso é bastante importante. E a gente vem naquela ideia, Maurício, então como é que eu faço para conseguir uma lista? Vou comprar? De novo, né, pessoal? Não comprem uma lista de e-mails. A gente já falou lá atrás. Isso não funciona. Tá? Aqueles 85 milhões de e-mails que essa base promete entregar, não existem, gente. Não existem, né? Metade daqueles e-mails não existem e o restante, se você enviar, são pessoas que não pediram para fazer parte da sua base, ou seja, não te deram o opt-in, a permissão para enviar aquela comunicação. Isso pode ficar muito ruim, pode trazer muito prejuízo para a sua reputação no momento de entregar uma comunicação na caixa de entrada lá do usuário. Então, não faça isso. Existem algumas formas interessantes de você pensar na aquisição de e-mails. E uma delas é usar o próprio site como uma ferramenta a seu favor. Então, algumas marcas já fazem isso. Então, está aqui, ó. Cadastre-se e ganhe 10% off na primeira compra. Isso já implica um opt-in. Né? Então, o usuário vai e coloca um e-mail. Simples assim, pessoal. Um e-mail e fala, opa, obrigado, quero receber 10%. Né? Ou então, você pode pensar na ideia daquilo que a gente chama de iscas digitais. E existem vários formatos de iscas digitais, um deles é o tradicional e então já consolidado e-book. Então eu posso oferecer um e-book, como fazer, ou então 10 dicas de check-up no seu carro antes de viajar. Né? E aí eu sou uma empresa que vende produtos para o carro, ou vende manutenção, não sei.
né? Então você pode criar um e-book, um manual, um tutorial, um white paper, sei lá. Pode criar uma isca digital e oferecer aquilo para o seu público-alvo mediante, claro, preenchimento de uma informação simples, né, e fácil de preencher. Tudo bem, pessoal? Nome e e-mail principalmente. Aí, com base, né, nessas informações, você vai lá e faz depois a sua estratégia de disparo de e-mail marketing. Isso é fantástico. Você está estimulando o seu usuário a preencher esses e-mails de uma forma que não infringe nenhuma das boas práticas do e-mail marketing. Ok? Outro detalhe importante é aquilo que a gente conhece como design ou layout responsivo. Então, o e-mail marketing, ele pode e ele precisa também já oferecer uma experiência bacana para o meu usuário, onde quer que ele esteja. Se ele está acessando ou visualizando aquela mensagem pelo desktop, ou se ele está visualizando aquela mensagem por um tablet ou um smartphone. Né? Então, é importante que o e-mail marketing ofereça essa experiência do usuário muito mais adequada para as expectativas daquele meu público-alvo. E como eu falei para vocês, o MailChimp é uma ferramenta que consegue trazer isso para a gente. Então, eu crio a peça, mesmo sem entender nada, nenhuma linha de programação, eu crio uma peça no MailChimp. Ela aparece de uma forma bacana aqui para o desktop e aparece otimizada aqui no smartphone do meu usuário, né? O que faz uma grande diferença, pessoal. Outra coisa interessante, né, e importante para a gente pensar é em rastrear a minha comunicação. Existe uma ferramenta muito boa, gratuita, do Google, chamada ali, ó, criador de URL, né, ou URL Builder. Como é que funciona essa ferramenta? É uma ferramenta daquilo que a gente chama de parametrização de URL. Então, quando você usa esse URL Builder, ele tem lá, ele é autoexplicativo, é bem simples, tá? Você vai criar, portanto, aí a sua URL, e isso vai permitir depois que você, dentro do seu Google Analytics, consiga identificar o seu tráfego, de onde ele veio. E eu sempre recomendo o criador de URL não somente para o e-mail marketing, mas também para as redes sociais, sejam elas quais forem, e até mesmo para a sua comunicação em Google AdWords, né, através de links patrocinados. Então, se você pode parametrizar a sua URL, faça. Porque vai ser mais fácil depois você identificar esse tráfego. Depois, lá no seu Analytics, na aba Aquisição, campanhas, na aba aqui. Então, lá você tem a aba Aquisição, depois o subitem lá, Campanhas. Você consegue identificar de onde veio aquele seu tráfego e para onde ele foi e, consequentemente, se a sua estratégia está ou não performando da forma que você queria. Ok? Bom, a pergunta é a seguinte, Maurício, mas tá bom, dá resultado mesmo e-mail marketing? Vai, fala pra gente, né? Fala de uma forma mais clara, dá resultado? Gente, dá muito resultado. Isso aqui é uma campanha, né, que eu recebi de um amigo que fez um curso aqui com a gente de e-mail marketing aqui no ComSchool. E ele depois ficou extremamente feliz e falou assim, Maurício, olha, eu posso te mandar a peça? Pode, manda aí. E a peça foi essa, gente. Então ele adotou todos esses princípios que a gente conversou. Primeiro, entregando conteúdo relevante, entregando uma mistura de texto e imagem, né, texto puro. Então ele falou aqui, ó, de onde veio esse vinho, como é que funciona, para onde vai, qual que é a região lá de onde da França, de onde ele veio. E como que harmoniza, e uma série de outras coisas interessantes. Aqui mais para baixo, não dá para ver, mas aqui é a opinião ou a dica da sommelier, lá da marca. Então ele trouxe um conteúdo relevante para aquele público-alvo. E aí ele mandou aquela peça às 8 horas da manhã, né? Mandou a peça às 8 horas da manhã, e às 11 horas da manhã ele já tinha faturado 11 mil só através do e-mail marketing. Então, de novo, o e-mail marketing é uma ferramenta muito poderosa, funciona muito. Né? E para e-commerce principalmente. O e-mail marketing para e-commerce, ele consegue ser o segundo maior gerador de pedidos na nossa loja, perdendo apenas para o Google, quando a gente fala não só de links patrocinados, mas também sobre SEO. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente, esse é o recado que eu queria passar para vocês. E mais uma coisa que eu sempre gosto de frisar é o seguinte: isso um processo, o e-mail marketing é um processo em constante evolução e não existe verdade absoluta. Um livro muito bom sobre o assunto se chama Guia Definitivo do E-mail Marketing. Então, Guia Definitivo
do e-mail marketing. Os autores, eles começam o livro e terminam o livro dizendo isso. Não existe verdade absoluta. O que vale é testar sempre. Né? E essa é a grande beleza de todo o negócio. Tudo bem, pessoal? É isso. Eu tenho aqui algum recadinho ainda da ComSchool que eu queria passar para vocês, mas antes eu quero me colocar à disposição da Natália e do pessoal aí. Ok, Maurici, muito obrigada pela palestra. Tem aqui algumas pessoas agradecendo. Por enquanto, ninguém mandou perguntas. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, por favor, enviem. E caso prefiram também depois perguntar diretamente para o Maurici, também fiquem à vontade. Legal, beleza, pessoal. Aqui estão meus contatos, tá? Eu estou disponível para vocês. E, bom, meu recado é o seguinte. Natália, já aproveitando, a gente aqui na ComSchool tem vários cursos bastante interessantes, como vocês sabem, a ComSchool é uma das escolas pioneiras no ensino de marketing digital, e-commerce e mídias sociais. E a gente está com uma condição muito bacana para quem participou aí desse nosso bate-papo, que é uma condição de 25% em todos os nossos cursos, exceto as videoaulas. Tudo bem? Então, 25% de desconto, todos os cursos lá no comschool.com.br. Ou então, vocês podem mandar um e-mail para o pessoal que já está esperando aqui, já está preparado, o pessoal do contato @comschool.com.br. Tá bom? Então, só mandar para eles aí essa informação e vocês conseguem garantir, mas só até essa sexta-feira, tá, pessoal? Só até o dia 1º de abril, o desconto de 25% em qualquer curso, exceto as videoaulas. Ok? Muito obrigada, Maurici. O pessoal elogiou bastante sua palestra, disseram que você é muito didático e as informações foram muito relevantes. Que bacana, fico feliz, fico bastante feliz. Então, em nome da JET, a gente agradece muito a você, Maurici, palestra muito boa mesmo. E agradecemos a todos que estiveram presentes hoje, tá bom? Fiquem atentos às nossas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Twitter. Nós postamos sempre conteúdos relevantes e fiquem atentos aos nossos próximos webinars. Maurici, muito obrigada e até a próxima. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau, gente. Um grande abraço para todo mundo aí. Vamos manter esse contato. Tchau, tchau. Até a próxima.